Glória a Deus. Deus é bom? De vez em quando? Sempre. Deus é muito bom sempre. Nem sempre eu entendo, mas Deus é bom. Trabalhando na questão da mensagem de hoje, me veio essa palavra aqui, para nós conversarmos um pouco sobre edificação. Quando nós olhamos na palavra de Deus a respeito de edificar, de construir, foi pedido para Noé edificar um altar. Um pouco mais para frente, Moisés foi pedido para edificar um tabernáculo. Ele levantou toda a tenda lá. Mais tarde, Davi queria, mas Salomão acabou levantando um templo. E aí a gente vem para o Novo Testamento. Jesus dá uma parábola, conta uma parábola da casa, construir uma casa, sobre qual rocha sobre qual fundamento que você constrói a casa, e depois construir a igreja. Nós estamos no ano do Aleluia. Nós estamos no ano do poder e da sabedoria. E nós edificarmos com poder e nós edificarmos com sabedoria. Eu preciso ser sábio em como eu vou construir. Nós temos ali, Mateus 7, nós vamos ter aí uma porção de passagens hoje. Mateus 7 nos diz o seguinte, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Nós lemos assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Construir sobre a rocha. Construir sobre areia é muito mais fácil. É muito mais ligeiro. Não é verdade, Anderson? É muito mais fácil cavar um pouquinho na areia do que cavar na rocha. É mais fácil, mais ligeiro. Mas, assim que vem um vento, leva embora. Como é que nós construímos? Paulo fala ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15, ele nos diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que eu estou edificando? Eu posso, não faça isso, edificar feno, palha e madeira. Vem o fogo, vem a provação, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, vem a inundação, leva embora. Não fica. Ou eu posso edificar ouro, prata e pedras preciosas.
Eu decido o que eu quero edificar. Eu decido onde eu quero edificar. Se eu edifico de uma maneira sábia, eu vou edificar algo que vai ficar. Quando nós olhei um pouquinho mais ali, estava olhando por causa do Poço de Jacó. O Poço de Jacó, segundo a informação que eu tive, ele levou 20 anos para ser perfurado, até chegar na água. Por quê? Ele foi perfurado na rocha. Estamos falando aí de 1.500, não, 2.000, 3.000, 3.500 anos. Era a tecnologia que eles tinham. Perfuraram. Jacó, ele perfurou aquele poço. Perfurou na rocha. Ele construiu de uma maneira sábia. Ele pôde se alimentar daquele poço, mas aquilo não ficou só para ele. Porque aquele poço ficou servindo água centenas de anos para frente. Quando você edifica, quando eu edifico, de alguma forma eu vou ter um proveito disto sim. Mas, o que eu estou edificando também para gerações futuras. Não é só para mim que estou edificando isto. O que eu edifico, ouro, madeira, ouro, prata e pedras preciosas, vai ficar para frente. Aquilo que você está edificando, tá? As outras gerações vão poder tomar proveito disto, vão ser edificadas com isto. Nós temos histórias de pessoas que edificaram e até hoje nós somos abençoados por isto. Quando nós falamos em edificar, é interessante nós sermos intencionais naquilo que nós fazemos. Jacó foi muito intencional. Ele edificou algo firme que abençoou muitas gerações para frente. Nós sermos intencionais quando nós edificamos. Quando nós edificamos, nós estamos aí no bimestre da edificação, eu entendo que isso é uma via de duas mãos. Eu sou edificado e eu edifico. Quando nós entramos nisto, nós vamos ver, eu notei algumas coisas, que a palavra me edifica. A palavra, ela me edifica. Nós lemos lá em Josué, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, nós lemos o seguinte, o recado de Deus sendo dado para Josué, que estava para entrar na terra prometida. Diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, que dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que estejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós estamos numa época um tanto complicada. No que eu medito? O que eu ouço? Para quem que eu empresto meus ouvidos? É aquilo que provavelmente eu estou falando. Quando Josué vai levar o povo para a terra prometida, ele recebe esse recado. Rapaz, seja forte, seja corajoso, medita no livro. Medita no livro, para seres bem-sucedido. Se eu perguntar para você, não precisa levantar a mão, não precisa responder,
Mas se eu perguntar para você se você quer ser bem-sucedido, você vai dizer que sim. Ou existe alguém aqui que quer ser mal-sucedido? Acho que não, né? Nós queremos ser bem-sucedidos. Você quer ser bem-sucedido? Está aqui o teu sucesso. Está aqui as suas respostas. Nossos anseios, nossas respostas estão aqui. Medita no livro dia e noite, para você saber o que fazer, e você será bem-sucedido. E nós temos sido lembrados, incentivados, relembrados, né, pelos nossos pastores, já faz alguns anos, em algo chamado devocional. Né? Quarto de escuta, quarto secreto, quarto com Deus, como queira chamar. Tá? E a importância disto. A importância de nós meditarmos na palavra. Porque as nossas respostas estão aqui. Nós lemos lá em João capítulo 6, lemos o seguinte lá. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Esses dois, isto. Simão Pedro diz, o Senhor tem as palavras. Nós temos crido. Para onde é que nós iremos? A palavra, ela me edifica. Mas, para a palavra me edificar, eu preciso gastar tempo com ela. Preciso investir tempo nela. Senão ela não me edifica. Eu preciso ler a palavra e, de alguma forma, tenho mergulhado nas nossas devocionais. Nós passamos por Jó e eu mergulhei de uma maneira em Jó assim que eu não lembro ter mergulhado ainda. Impressionante. Estou mergulhando no livro de Salmos e estou impressionado com o que o nosso amigo Davi escreve. Quando nós mergulhamos na palavra, quando nós paramos e começamos a meio que conversar com o texto, e você começa a olhar aqui e ali, mas impressionante. Simplesmente impressionante, Senhor. Impressionante como Davi tinha um relacionamento muito vivo com Deus. A palavra me edifica, a igreja me edifica. Eu preciso da igreja. Eu preciso da comunhão. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando nós andamos em comunhão, fatalmente nós vamos acertar uma canela do outro. Uma hora ou outra eu vou dar uma beliscadinha na tua unha encravada, ou no minguinho, né? Aquela beliscada no minguinho assim, um dia bem de frio assim. Oh, aleluia, né? Você vai ter a oportunidade de me perdoar e me amar. Nós andamos em igreja, isso acontece. Andamos em comunhão, isso acontece. Mas nós nos edificamos. Nós somos edificados. E nesse tempo que nós estamos, temos escutado tantas coisas, mas temos visto também que, de alguma forma, pessoas têm olhado tanto pela vida delas, que esquecem de viver. Eu preciso tomar cuidado? Preciso. Preciso ter o protocolo? Preciso. Mas eu não posso esquecer de viver. E a igreja, queridos, me edifica. O conjunto todo me edifica. Nós precisamos uns dos outros. Eu não sei fazer tudo sozinho. Aleluia por isso. Eu não sei tudo, eu não consigo tudo. Mas para isso eu tenho os irmãos. Tá? Para isso eu tenho os irmãos. Eu não sei cantar.
Não me peça para cantar, para puxar um canto, que isso não vai dar certo. Tá? Mas aí tem o nosso amigo Charles, que manda ver, tá? E me puxa no canto. Aí eu sou abençoado pelo fato de ele usar o dom dele. Ele usa o dom dele, manda ver, e eu sou abençoado. Legal, né? Nós sermos abençoados com o ministério dos outros. E mais legal ainda quando nós podemos abençoar outros, né? Dentro da igreja, os irmãos nos edificam. Lemos lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, e eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Paulo está falando aqui aos coríntios. Eu vou me gastar pela igreja. Eu vou servir a igreja. Romanos 1,11, nós lemos assim: porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. O chamado ele vem de Deus. Eu entendo que o chamado vem de Deus. Deus te chama para um trabalho específico. Eu também entendo que esse chamado ele é confirmado pela igreja. A igreja confirma esse chamado que você tem. Outra coisa que nós somos edificados quando nós servimos outros. Você quer ser edificado? Sirva a outros. Simplesmente sirva. Coisa está difícil? Comece a servir outros. Comece a se importar com outros. E você vai ver que a tua situação não é tão difícil assim. Às vezes alguma enfermidade pega. Dá um pulinho no hospital. Faz uma visita lá. Agora estamos mais complicados para isso, mas dá uma passadinha lá. Sirva. E você vai ver como servir outros te edifica. Como servir outros te edifica. Sirva outros. Com aquilo que Deus tem te dado. O que Deus pede de você? Você servir com aquilo que Ele tem te dado. O que Ele pede para você ofertar? Aquilo que Ele tem te dado. Ele não vai pedir mais. Mas quando nós começamos a servir outros, nós começamos a ver algumas coisas. E nós começamos a tirar um pouco o foco. Eu começo a tirar o foco do meu problema. Eu estou girando em torno do meu problema. E estou girando em volta, eu não saio do lugar. E aí eu começo a servir outros, eu começo a levantar a cabeça. Eu vejo que o meu problema não é tão grande. Que eu posso servir outros também. E às vezes é servir com coisas pequenas, às vezes com coisas grandes. Mas servir com aquilo que está à tua mão. Tá? Nós temos sido servidos. Uma coisa, às vezes pequena, às vezes grande. Temos sido servidos. Perguntei de manhã e vou perguntar agora também. Existe na igreja algum servicinho? O que vocês acham? Existe algum servicinho na igreja? Qual o serviço que é mais importante na igreja? Todos. Não tem um servicinho na igreja. Você não está num servicinho, num ministériozinho na igreja. Todos têm a sua importância. Uns aparecem mais, outros menos. Uns aparecem quando apenas não são feitos. Né? Quando o serviço não é feito, a gente nota que não foi feito. E tem outros que, sendo feitos, não aparecem. Mas que precisam ser feitos. Mas cada serviço tem o seu valor. Cada peça tem o seu valor. Não importa aquilo que Deus pediu para você fazer. A comunhão com os irmãos, ela me edifica. Nós lemos lá em 1 João 1, versículos 1 a 14.
O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a mesma comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Nós estamos compartilhando. E eu entendo que isso tem muito a ver também com o meu pensamento. Eu começo a pensar a teu respeito. Começo a pensar a teu respeito. Eu digo assim, pô, mas você não fez aquilo, né? Que lá você errou de novo, né? Ali você, né? Eu começo a pensar essas coisas a teu respeito. Como é que eu vou buscar uma palavra em Deus para você? Como é que eu vou te servir? Não vou te servir. Mas aí eu mudo a maneira de pensar. Eu começo a ver você como alguém que está edificando. Eu começo a ver você, a obra que Jesus está fazendo na tua vida. Começo a me alegrar com aquilo que você está fazendo. E eu vou ter uma certa facilidade de ouvir algo de Deus para te entregar. Então eu preciso, nessa questão de nós nos edificarmos, eu preciso cuidar dos meus pensamentos. Eu preciso tomar cuidado do que eu penso a teu respeito. Isso que eu estou pensando a teu respeito vem da onde? Vem de lá ou vem de lá? Se vier de lá, azedou. Agora, se vier de lá, aí é bênção. Dentro disso que nós estamos em comunhão com os irmãos, nos edificamos mutuamente, nós temos a cumplicidade na comunhão. Efésios 6:7, nós lemos o seguinte lá. Servindo de boa vontade, como é que eu sirvo de boa vontade? E não como a homens. O meu foco não está em te servir. Meu foco está em servir a Deus. Quando o meu foco está em servir a Deus, eu vou te servir da maneira que Deus quer. Quando o meu foco está em Deus, em servir a Deus, eu estou ouvindo Deus. Jesus diz, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu vou para a devocional, eu escuto de Deus e ajo. E aí eu vou servir. Quando para nós isso fica claro, essa via de duas mãos, fica mais fácil nós servirmos. E aí fica algo gracioso nós servirmos. Quando a questão de nós servirmos é na base do tem que, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, é peso. Estou na lei. E aí fica difícil. Aí não fica fácil. Quando nós, dei o exemplo hoje de manhã por causa do nosso batistério, de alguma forma o nosso batistério está, glória a Deus, servindo a igreja lá em São José também. Precisamos buscar o batistério de lá. Tem batismo aqui, e de um domingo para o outro o batistério aparece belo e formoso aqui. Ele caiu do céu, a água que está lá dentro caiu do céu, e a água morna também caiu do céu. Não bem. Alguém precisou buscar esse batistério.
Alguém precisou encher com água, precisou olhar no nosso racionamento. Alguém precisou esquentar essa água. E aquilo são algo em torno lá de 3.000 litros que precisam ser esquentados. Ninguém quer ser batizado no friozinho, no fresquinho. Tá? Essa água precisa ser esquentada, são 3.000 litros de água que você esquenta lá. Pergunta para o Anderson quantas horas leva isso. Ele chega aqui 2 horas da tarde. Está nos servindo. E o batismo pode acontecer, tá? Porque alguém veio aqui 2 horas da tarde e ficou aqui até as 6 para esquentar a água. Essa cumplicidade. O edificar, queridos, o edificar tem o seu preço. Eu preciso pagar um preço quando eu estou edificando. Essa edificação que nós estamos falando não é estanque, não é algo como eu vou construir uma casa. Faço a fundação, levanto a casa, começo, termino, acabou. Essa edificação que nós estamos falando não é isto, não é estanque, ela não pode parar, ela é gradativa. Eu vou sendo edificado. Quando nós edificamos uns aos outros, quando nós edificamos a casa do Senhor, essa edificação tem a ver com alegria. Eu ser uma pessoa satisfeita, ser uma pessoa alegre. Eu preciso nessa edificação, eu preciso ser alguém determinado. Eu preciso ser alguém firme. Jacó, para fazer o poço, ele precisou ser determinado. Levaram 20 anos, pela informação que eu tenho, Levaram 20 anos para furar aquele poço. Nós estamos edificando a igreja e nós precisamos ser determinados. E a coisa acontece. A palavra continua sendo pregada. Igreja fecha, não fecha, fecha, não fecha, pode fazer online, não pode, 10%, 15%, 20%, 30%. A igreja não fechou. A igreja não fechou. O evangelho continuou sendo pregado. O evangelho continuou sendo vivido, continuou sendo pregado. Pessoas continuaram a ser edificadas, também nesse tempo tão difícil. A igreja não parou. Tudo bem que uns e outros tiveram mais trabalho, Pergunta para o nosso amigo Paulo quanto trabalho ele teve com isto. Mas o evangelho foi pregado. Então eu preciso ser determinado. Quando nós edificamos, eu preciso saber da minha identidade. Eu preciso saber quem que eu sou. Se eu não sei quem que eu sou, os outros vão saber e vão me usar. Eu preciso saber quem que eu sou. Quando eu sei quem que eu sou, eu vou edificar de uma maneira muito mais precisa. Por quê? Porque eu vou estar servindo de uma maneira muito determinada. Nós precisamos, na edificação, nós precisamos da compaixão. Nós precisamos do amor, de amar aquilo que nós estamos fazendo. Se nós perguntarmos para empresários bem-sucedidos, uma das coisas que eles vão falar é: ame o que está fazendo. Ame o que está fazendo. E você vai fazer com excelência. Quando nós nos edificamos mutuamente. Nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, nós lemos assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está lembrando Timóteo do dom dele. Se eu quero ser lembrado pelo meu dom, eu preciso andar em comunhão. Eu preciso andar em igreja. Eu sei de pessoas que especificamente de uma pessoa,
que tem um dom dentro do ministério profético, essa pessoa está muito na minha frente. Muito. Mas resolveu deixar da igreja. E aí não dá. Então eu preciso da igreja. Eu preciso usar o meu dom na igreja. E a igreja que vai me sustentar nisto tudo também. O salmista, ele fala, nós lemos o salmo aqui, qual o salmo que foi? Foi o 26, impressionante. O salmista, ele diz, examina-me, Salmo 26, 2, examina-me, Senhor, prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Quando eu li isto, e o que me veio à mente assim, Davi, você é corajoso. E temos isso como exemplo de Deus, sonda-me. Deus, dá uma olhadinha como é que está aqui. Deus, dá uma olhadinha como é que está aqui. Quando Deus nos revela pecado, não é para nos acusar. Quando Deus te revela um pecado, não é para te acusar, mas é para você, para nós, termos a oportunidade de consertarmos isto. Quando nós falamos em edificar, aquele senso de eu faço parte. Eu faço parte. Tá? Eu não sou uma pessoa solta sozinha. Se nós pegarmos numa parede como esta e tirarmos um tijolo dessa parede. Um tijolo. Eu não faço ideia quantos tijolos tem numa parede assim. Com certeza algumas centenas. Esse tijolo vai deixar um buraco. Essa falta desse tijolo vai fazer falta? Esse tijolo vai fazer falta? O que vocês acham? Mas é só um tijolo. Tem centenas deles aí. É só um tijolo. Queridos, não existe servicinho na igreja. Você é importante dentro daquilo que Deus pediu para você fazer. Aquilo que Deus pediu para você, continue fazendo. Aquilo que Deus pediu para você fazer, continue edificando a igreja. Continue edificando a igreja. Aquilo que Deus pediu para você fazer, aquilo que Ele tem te colocado na mão, faça. Aquilo que Ele tem te colocado na mão, faça. Quando nós temos essa questão desse senso de nós fazermos parte, nós lemos ali em Efésios 4:11, um versículo muito conhecido, e Ele mesmo concedeu uns para, outros para, e outro para, e outros para. São 5. Qual deles é mais importante? Não existe o mais importante. São diferentes funções. Ok? Para nós termos o batismo, precisa de evangelista. Precisa de evangelista. O evangelista traz para a igreja. Depois que ele traz para a igreja, aquela pessoa vai para a mão do pastor. Depois vai para a mão do mestre. E aí acaba, nesse meio termo, acaba tendo alguma coisa do profético e alguma coisa do apostólico. Porque o apostólico ele abraça o todo. Onde é que começa e onde é que termina o dedo? Já tenho perguntado isso outras vezes, né? Mas eu, de alguma forma, pensava que começava aqui e terminava aqui. Se nós pegarmos os 5 ministérios, né? Começa aqui e termina aqui. Então, um dia que fui olhar num raio-x, e eu vi que os dedos, eles começam na metade da palma da mão.
que isso me diz? Que um tem a ver muito com o outro. Então, o evangelista tem a ver com os outros precisam ajudar o evangelista. Os outros 4 precisam ajudar o mestre, os outros 4 precisam ajudar o pastor, os outros 4 precisam ajudar o profético, precisam ajudar o apóstolo. Nós edificarmos, cada um edifica os outros 4. Nós trabalharmos juntos, dentro daquilo que Deus pediu para nós fazermos. Não sei qual ministério Deus pediu para você, mas você faz parte de um time. Quando nós temos aqui a nossa reunião de labaredas de fogo, aparece uma figura na tela aqui. Vocês lembram da figura? Prova dos 9 agora. Quem que lembra? Que figura que aparece aqui? Um campo de futebol. Campo de futebol joga sozinho? Não, é um time que joga. O que aparece aqui não é uma pista de corrida, onde é que um ganha, mas é um campo de futebol. É o time que ganha. Quando nós, no time, cada um que joga dentro do seu, vamos dizer assim, dentro do seu quadrado, dentro do seu pedaço, tá? O time todo avança. Mas nós somos um time, você faz parte de um time. E o teu trabalho é importante, sim. Aquilo que você está fazendo é importante, sim. Aquilo que Deus pediu para você fazer, continue fazendo. Mas meu trabalho não aparece. E precisa. E precisa. É importante para nós, estava compartilhando isso de manhã, é importante para nós reconhecermos um trabalho do outro. E é importante nós agradecermos o trabalho do outro. Nós agradecermos quando nós somos servidos. Nós não fomos servidos aqui com essa equipe? Fomos. É importante a equipe. Muito obrigado por esse servir, por esse trabalho que vocês têm feito. Nós fomos servidos pelo Ministério de Casais. Aqueles que se inscreveram, vieram aqui, buscaram um presentinho. Com capricho, com excelência. E lá estamos a carne, eu em casa ali, né, com o garfinho ali, assistindo a live. Esse é de chocolate, esse é de chocolate branco não. Brigadeiro branco. E aí tinha uva, aí tinha um morango. Serviço de excelência. Nós fomos edificados. Muito obrigado, equipe de casais. Que ministério mais? Serviço. Pessoal da recepção. Obrigado. Pessoal do estacionamento. Estão na rua lá, passando frio lá. Muito obrigado. O que mais? Mídia. Tem alguém escondido lá? A gente não vê, né? Você dá um tchauzinho pro Marcos lá. Beleza, Marcos? Tá. Muito obrigado pelo serviço da mídia. O que mais? As crianças. As crianças estão sendo entretidas nesse tempo? Não. Elas estão sendo ensinadas no caminho que devem andar. A gente agradece o serviço, o trabalho das crianças. Qual mais? Pregador? Amém? O que mais? Intercessores? Glória a Deus pelos intercessores que são fiéis e que estão ali batendo cartão toda vez. Estão fazendo a diferença, sim. Qual mais? Apacentadores. Glória a Deus pela vida dos apacentadores. Cuidando de vidas, ministrando vidas,
edificando vidas. O que mais? O ensino. Nós temos aqui o nosso seminário Verdade Liberta. O Marcos de manhã estava na câmara aqui justamente naquela hora, e eu falei assim, o Marcos ele chega 7:50, ele abre o livro e dá aula, né? Não. Ele tem todo um trabalho para preparar a aula dele. Então, muito obrigado pelo ensino. O Marcão está ali. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo ele. O que mais? Que ministério mais? Administrativo. Precisa ser feito. Está sendo feito. Qual mais? Profético. Amém pelo profético, pelos que estão ali investindo seu tempo. Qual mais? Integração. Recebendo os novos. Conversando com eles. Os adolescentes. Os adolescentes, gente do céu. Eu estou impressionado. Eu estou impressionado, gente. Eles estão tendo umas aulas ali, profetins, foram adaptadas umas aulas ali do Ministério Profético. E tive a grata satisfação de participar de 2 aulas. E eu estou simplesmente impressionado. Não sei se posso ficar com inveja ou não, porque eles estão começando com 12. O que eu comecei a fazer passados 40. Eu tive que passar aos 40 para começar a fazer o que eles estão fazendo com 12. E é impressionante as palavras que são liberadas ali no sábado à tarde, nos adolescentes. Eu fico simplesmente impressionado, fico assim, gente, o que é isso? Glória a Deus. Imagina esses adolescentes com 15, com 20, com 25, com 30. Tudo bem, eles estão 40 anos na minha frente, mas amém por isso. O que mais? Os jovens. Ministério dos Jovens, igualmente importante. Mulheres. Ontem nós tivemos aqui o Encontro dos Homens. Muito show. Encontro dos Homens. Muito bom. Homens, por favor, venham. Vocês vão ser abençoados de uma maneira sobrenatural. Qual ministério mais? Da dança. Vocês têm observado que quando elas estão dançando, elas estão fazendo a coreografia da música? Que elas não estão simplesmente dançando? Já observaram isso? Presta um pouco de atenção nos movimentos que elas fazem. Vocês vão ver muitos movimentos proféticos e estão gesticulando a música. Qual ministério mais? Santos do Asfalto. Aleluia. Glória a Deus. Estou lembrando de mais um aqui que vocês ainda não lembraram. Os evangelistas, glória a Deus pela vida deles, eles estarem trazendo pessoas, estarem falando de Jesus para as pessoas. Qual mais? Quilo do amor. O que é o quilo do amor? Meu irmãozinho da igreja aqui, em vez de ficar nós trazermos 1 quilo, 2 quilos, alguma coisa para a igreja, ele resolveu dentro do grupo familiar dele, diz, cada um me dá aí um 10ão, 20ão, aí eu faço a compra e realmente fica mais fácil. E de alguma forma isso caiu na minha mão, e eu falei de manhã, falo aqui, se alguém quiser assumir isto, de bom grado você pode servir nessa área. Converse comigo daí. Mas vocês têm servido nisto. E nós temos a grata satisfação de estar abençoando famílias.
aquela tua contribuição está fazendo toda a diferença na vida de muitas famílias. Através da tua contribuição, você tem alimentado famílias. Tá? Lógico, claro, que eu não vou expor nenhuma família. Não me peça para fazer isso, porque eu não vou fazer isso. Mas, de alguma forma, pelo fato de eu estar nesse ministério, eu sei quem que está sendo... Muitos deles eu sei quem que está sendo abençoado com isto. E aí vem e agradece para mim, né? Eu falei, mas não sou eu, é a igreja. Então, com isso que você tem ofertado, famílias têm recebido, têm podido se alimentar. Então, glória a Deus por este ministério. Qual ministério mais? Os missionários. A gente não vê eles aqui, mas a gente ora por eles. Eles têm a foto ali na entrada. Ore por eles. Qual mais? Finanças, administrativo, né? Temos o Comunga, sextas-feiras. Projeto Florescer. Provavelmente tem mais coisas sendo feitas. Mas o Evangelho está sendo pregado, está sendo vivido. E você está fazendo parte de uma parte do bolo. Não existe uma parte mais importante. Você está fazendo parte disto. E de alguma forma eu gostaria de te animar a você fazer mais parte. Nós podemos fazer alguma coisa a mais para aquilo que Deus tem nos dado. Nós podemos servir algo a mais. Nós crescermos nisto. Quero ler esse último versículo, Hebreus 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu te considerar, eu vou estar te estimulando às boas obras. Quando nós nos estimulamos, quando nós somos pessoas gratas, quando nós reconhecemos aquilo que outros estão fazendo. Não queira reconhecer alguém para receber um tapinha nas costas. Aí teu galardão já foi. Tá? Mas que tal nós sermos gratos por outros ministérios? Como é que o Charles vai saber que você é grato pelo Ministério da Música? Como é que ele vai saber disto? Preciso falar isso para ele. Como é que nós vamos saber dos outros ministérios? Como é que os outros ministérios vão saber que eu sou grato por eles? Precisa falar. Que tal você, hoje, nessa semana, você passar um telefone, um zap? Muito obrigado pelo teu ministério. Muito obrigado por aquilo que você tem feito. E nós vamos estar nos estimulando. Nós vamos estar nos edificando. E eu queria lançar um desafio para nós, enquanto que a equipe de louvor vem. A Larissa me perguntou se eu queria um chá. De manhã ela trouxe um chá. De noite o chazinho está aí. Vocês viram? Show. Muito bom o chá. Amém. Ajuda bastante. Eu queria te desafiar, se você concordar comigo, em você falar em alto e bom som, eu quero edificar. Eu quero fazer parte do projeto todo. Eu quero edificar. Vamos colocar em pé, por gentileza?